Está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como planejar seu 2021 e conquistar a residência dos sonhos. Edu, o pessoal está respondendo aqui, ó, sexto ano por aqui, formado, sexto ano, entrando no quinto ano, entrando sexto, quinto, médio formado, está mais ou menos um terço para cada tipo. E vamos lá, qual que é o primeiro passo para independente do tipo de pessoa que seja? O cara pode entrar num curso preparatório para residência e seguir exatamente o cronograma do cursinho, seja um curso tradicional, seja JJ, seja o curso que for, ou não. Ele precisa, na verdade, dar um primeiro passo se planejando à parte, paralelamente ao cronograma do curso. Então, Barreto, eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender a importância crucial de ter um planejamento. Eu acho que isso é importante porque a gente não é muito ensinado a se planejar, né, ao longo da faculdade, às vezes até ao longo do colégio. Parece que quando a gente gasta o nosso tempo planejando, a gente está deixando de fazer aquilo que a gente deveria, né, que é estudar. Então, normalmente, as pessoas acham que para passar na prova de residência ou para passar no vestibular, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Esse é, inclusive, alguns dos comentários que a gente recebe por algumas pessoas, né? E às vezes parece que se planejar é uma perda de tempo. Mas, na verdade, o planejamento ele é o passo fundamental para você conseguir qualquer objetivo difícil na vida. Então, qualquer coisa difícil que você queira conquistar, seja uma prova, uma vaga de residência médica concorrida, seja passar no vestibular de medicina para uma universidade pública, por exemplo, que é muito mais concorrido. Qualquer objetivo, a gente precisa ter um planejamento. E você falou bem, as pessoas confundem o planejamento, a organização, com o próprio cronograma que elas vão receber do cursinho delas. E aí eu vou dividir, depois eu vou falar um pouco da JJ, mas normalmente o cursinho ele tem uma organização, que é uma organização padrão para todos os seus alunos. Então, se você vai num cursinho preparatório tradicional, você vai ter lá um cronograma com as aulas que você vai ter toda semana, com os materiais que você vai receber toda semana, e todo mundo tem, então, na verdade, o mesmo planejamento. Então, é um planejamento único para todas as pessoas. E é exatamente por isso que é fundamental que a pessoa não fique apenas no planejamento do cursinho dela. Porque se ela ficar apenas no planejamento do cursinho dela, ela não tem um planejamento individual. Ela está seguindo apenas uma organização padronizada do cursinho. E aí vai fazer toda a diferença. A gente teve algumas pessoas aqui falando que são médicos formados. Você acha que, Barreto, eu te pergunto isso, você acha que faz sentido um médico já formado que trabalha 60 horas por semana ter o mesmo planejamento que um médico já formado que resolveu abandonar todo o trabalho e vai se dedicar somente à preparação para a prova de residência? Faz sentido essas duas pessoas terem o mesmo planejamento? Completamente não. Na verdade, existem outras características também que podem fazer com que elas sejam mais similares, mas só o fato delas talvez terem uma idade diferente, ou terem um objetivo diferente, né, uma especialidade, uma instituição, ou estado completamente diferente, faz com que o próprio planejamento deva ser diferente também. Exatamente. Então, acho que essa é uma coisa que as pessoas normalmente têm preguiça de fazer, não estão acostumadas, não estão treinadas a fazer, mas o planejamento, mesmo se você tiver num cursinho, porque para quem vai estudar sozinho, né, aquela pessoa que vou estudar para residência médica sozinho, como eu fiz em 2016, essa pessoa certamente vai precisar de um planejamento muito bem definido, senão ela vai ficar perdida. Mas mesmo quem vai fazer um cursinho tradicional, precisa se planejar, precisa saber quais são os seus objetivos e qual é o seu contexto no ano que vem. E é importante que o planejamento ele tem muito a ver com o orçamento, né? O orçamento é o planejamento financeiro de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de uma instituição. E quando a gente faz um orçamento, quando a gente faz um planejamento ou um orçamento, a gente tem várias coisas que a gente quer fazer. Então o Barreto ele pode querer aprender francês, italiano, piano, ele pode querer abrir uma empresa, ele pode querer fazer um monte de coisa no ano que vem. Quando a gente vai se planejar, a gente coloca todas aquelas coisas que a gente quer fazer dentro da realidade. Então a gente vai se planejar para realmente, de tudo isso que eu quero fazer, o que é viável, o que é possível e o que eu vou precisar fazer toda semana para chegar naquele meu objetivo final. Então, se a pessoa não se planeja, o que acontece com ela? Se eu perguntar para uma pessoa, é importante você estudar os assuntos que mais caem na prova de residência médica? Claro, é importante. É importante você revisar várias vezes os conteúdos? A maioria das pessoas vai falar, não, é muito importante a revisão. Se eu não revisar, eu vou esquecer.
Se eu perguntar, é importante fazer o treinamento com prova na íntegra, com simulado? Não, é muito importante. É importante fazer muitas questões todos os dias, flashcards? Sim, é muito importante. Então as pessoas, elas acham que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então o planejamento é exatamente você colocar aquele mundo ideal, as coisas que você sabe que você tem que fazer, numa ordem de prioridade. É exatamente o que é o orçamento. O orçamento, eu posso querer viajar 10 vezes para o exterior no ano que vem, eu posso querer viajar para o Nordeste, eu posso querer viajar pelo Brasil, eu posso querer comprar um carro, eu posso querer comprar um apartamento. E o orçamento, o que ele é? O orçamento é um planejamento financeiro. O que é viável de tudo aquilo que eu posso fazer, o que é viável? Então, o planejamento é exatamente isso. E respondendo a sua pergunta, o primeiro passo é saber que fazer um planejamento é fundamental. É o primeiro passo, realmente, você entender a importância do planejamento e que gastar tempo se planejando não é um tempo perdido, pelo contrário, é o tempo mais bem investido que você pode ter na sua preparação para a prova. Geralmente, planejamento em vários aspectos da nossa vida são meio que deixados de lado. Até mesmo na própria medicina, a gente tem várias pessoas que preferem se subespecializar para ficarem extremamente espertas na parte do tratamento, quando deixam um pouco de lado a parte da prevenção, quando a gente sabe claramente de que quanto mais prevenção primária, secundária, terciária, que seja, a gente fizer, melhor vai ser no longo prazo a vida do nosso paciente. E aí tem um artigo interessante que saiu no blog da Harvard Business Review. E aí o título do artigo é o seguinte: você pode até odiar planejamento, mas você deveria fazê-lo assim mesmo. E um dos argumentos que ele traz nesse artigo é que o planejamento funciona como se fosse um canário. Porque, segundo a história, tinham os mineradores que trabalhavam lá numa mina, e eles colocavam sempre um canáriozinho na porta da mina. E aí o canário ele servia basicamente para entender quando ele morresse e tinha muito gás venenoso nesse local. E o canário tinha uma sensibilidade maior a um gás que, naqueles níveis, não é danoso ao homem, que na verdade é danoso ao homem, mas não é letal. E aí, quando o canário morria, eles preparavam que naquele momento eles deveriam sair também. Na prova de residência, o planejamento funciona da mesma forma. Você consegue entender precocemente quando que está tendo um problema, para que assim, em seguida, você possa tomar como canário na prova de residência. O que funciona como canário para a gente reconhecer precocemente que está tendo algum problema no nosso planejamento? Deu uma cortada na sua pergunta, depois o pessoal pode até responder aqui embaixo se cortou só para mim ou se cortou para todo mundo. Eu entendi a pergunta, mas de qualquer jeito, assim, qual que é o sinal de que o seu planejamento está errado, né? Está dando errado. Exato. Muita gente acha que o primeiro sinal é a sua nota não subir. Então, eu tirei lá no primeiro simulado que eu fiz no ano, 40%. Eu fiz o segundo simulado, ainda está 40%. Esse seria um sinal vermelho de que você está num problema. Mas isso não necessariamente acontece, porque isso é muito importante. A nota vai crescer no longo prazo. Tem gente que vai melhorar em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses? Tem gente. Principalmente as pessoas que têm uma nota baixa. Então, se você está tirando 35%, 40%, é muito provável que no primeiro mês, no segundo mês de estudo, você já aumente essa nota para 55%, às vezes para 60%, 65%. Então, é uma coisa que pode acontecer. Mas eu não olharia, eu não checaria o meu planejamento a partir do resultado. Porque o resultado ele pode ser influenciado por diversas variáveis. Então, se você fizer uma prova de nível de dificuldade mediano hoje e fizer uma prova de nível de dificuldade difícil daqui a um mês, você provavelmente vai ter uma nota pior no mês seguinte, só que não significa que o seu desempenho tenha caído. Isso acontece demais. Então, se você fizer, por exemplo, a prova da ANRIGS, que é o unificado do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e de alguns outros estados, em um mês, e no mês seguinte você fizer a prova da AMP, que é a Associação Médica do Paraná, eu tenho certeza que a sua nota da ANRIGS vai ser melhor do que a sua nota na AMP. Só que isso não significa de forma alguma que você teve algum problema na sua preparação. Isso é natural. A prova mais difícil ela vai gerar resultados piores. Então isso acontece, isso é esperado. Então eu não usaria como canário o resultado nos simulados. E o resultado no simulado também é influenciado por uma questão pessoal. Tem dia que você faz a prova lá, em casa, no treinamento, muito concentrado, com nível de concentração lá em cima, focado, ninguém te atrapalha. Às vezes, num outro momento, você faz uma prova cheio de distração, uma prova num dia que você não dormiu bem na noite anterior, uma prova que você realmente não estava legal para fazer. Então, isso também pode afetar o nosso desempenho. E, além disso, ainda tem uma questão aleatória, porque na prova,
todo mundo sabe que em toda prova tem várias questões que a gente tem que chutar. Às vezes a gente fica na dúvida entre 2 opções, às vezes a gente fica na dúvida entre 3 opções, e a gente tem que escolher ali uma das opções. Às vezes, em um dia, você vai dar sorte, você vai acertar a maioria das questões que você ficou na dúvida entre 2. Em outro dia, você pode errar todas, ou errar quase todas. Então, isso pode acontecer. Então, eu não ficaria olhando para a nota como um sinal de problema. Eu olharia exatamente para uma comparação do que eu planejei com o que eu estou fazendo. Porque quando a gente se planeja, em nenhum momento no planejamento a gente pensa, não, em abril eu vou estar tirando 50, em maio eu vou estar tirando 55, em junho 65, em julho 70, em agosto 80. Isso não é planejamento. Isso é uma ilusão. Se você está imaginando um planejamento assim, você está se iludindo. Na verdade, o planejamento vai ser o seguinte. Toda semana, por exemplo, eu vou estudar 4 horas, vou fazer 4 horas de estudo teórico, e eu vou dividir em 2 temas ou em 3 temas. Eu vou fazer 4 revisões com questões, então 4 dias da semana eu vou fazer revisão de pelo menos 1h30 com questões e flashcards. Toda semana eu vou fazer uma prova na íntegra e toda semana eu vou fazer uma revisão teórica, que são exatamente os 4 tipos de estudo que eu tenho aqui na minha camisa. Assim, independentemente, isso aqui foi só um exemplo, tá? Não significa que precise ser assim. Mas o seu planejamento ele vai ter a ver com o que você tem que fazer, com a sua meta toda semana. Então, qual que é o sinal de problema? O sinal de problema é quando você não está conseguindo cumprir a meta que você se colocou. Então, se você colocou como objetivo fazer 4 horas de estudo teórico e com isso cobrir 3 temas e você está fazendo apenas 2 horas, tem um problema aí. Se você colocou como objetivo fazer 50 questões por dia em 5 dias na semana e você não está conseguindo, também tem um problema aí. Então, a meta ela serve exatamente para ser um checkpoint do seu planejamento. Se a gente pensar no orçamento, imagina que você imaginou no seu orçamento que você iria ganhar 10 mil reais por mês. Você é um médico, faz alguns plantões e você imaginou que você ia ganhar 10 mil reais por mês. Qual que vai ser um sinal de alerta do seu planejamento? Vai ser se você não conseguir chegar nos seus 10 mil reais. Se você, na verdade, não colocou na conta os impostos e você, na verdade, não está ganhando 10 mil reais. Você está ganhando 7.500 reais, mais ou menos. Então, esse é um problema no seu planejamento. Tem um furo no seu planejamento. Ou se você planejou que ia ganhar 10 mil reais e realmente está ganhando 10 mil reais por mês, só que você tinha planejado um gasto de 6 mil reais. Só que, na verdade, você está gastando 12 mil reais. Então, esse é um problema do seu planejamento. Então, o planejamento, a gente vai olhar, a gente vai perceber que existe um problema quando a gente não está conseguindo cumprir aquilo que a gente se colocou, aquilo que a gente colocou como meta. Esse é o grande ponto aí de checagem para saber se a gente está no caminho certo. Só que aí tem uma grande questão, né, Edu? Porque assim, no final do ano, as pessoas não estão tão preocupadas assim se elas seguiram o planejamento. Até porque tem uma pessoa que acabou de comentar aqui no chat, ó, eu nunca fiz planejamento na minha vida. Possivelmente ela nunca fez planejamento na vida dela, porque de todas as vezes que ela tentou fazer alguma coisa difícil, ela acabou conseguindo. E no final das contas, no final lá de 2021, o que o aluno do 5º ano quer é o quê? Ter uma nota competitiva. O que o aluno do 6º ano quer? Conseguir escolher a sua residência médica. Mas para isso, você está dizendo para a gente que você precisa ter um planejamento que assim você consiga aumentar as suas chances de alcançar esse resultado lá no fundo. Só que para isso, você precisa seguir essas metas. E o que eu achei interessante é que você disse que precisa de X quantidade de revisões teóricas. Você precisa de Y quantidade de provas na íntegra. Você precisa de W quantidade de vezes de você assistir uma videoaula, por exemplo, de realizar questões, flashcards. E aí que fica a dúvida. Como que as pessoas vão organizar esse planejamento com essas datas, com esses dados tão específicos assim? Quais são os critérios que você deve levar em consideração, as pessoas que estão se preparando para 2021, para dizer, eu vou fazer X vezes uma questão, fazer Y vezes um flashcard, ou diferente? Então, Barreto, aí a gente já vai entrar numa questão de metodologia. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender quanto tempo ela tem e está disposta a investir na preparação para a prova de residência. Eu acho que esse é o passo número 1, isso é muito importante. Eu vejo algumas pessoas, voltando ao exemplo do médico já formado, que está trabalhando 60 horas. Se essa pessoa que está trabalhando 60 horas por semana, ela pretende realmente passar numa grande prova de residência médica, ela vai precisar ter um planejamento muito certo e ela não vai poder colocar no planejamento que ela vai estudar 40 horas por semana. Porque senão já vão ser 100 horas por semana e é um planejamento muito difícil de ser cumprido. Então acho que o primeiro passo é você entender
quanto tempo você vai ter e quanto tempo você está, de fato, disposto a investir. Então, se uma pessoa tem 20 horas, por exemplo, para estudar por semana, ela vai partir do planejamento dela, ela vai começar o planejamento dela a partir desse número. Eu tenho 20 horas. Como que eu posso usar essas 20 horas da melhor maneira possível? Se você perguntar para mim, Eduardo, como você deve usar 20 horas, eu vou falar, use predominantemente com questões com flashcards e provas, que é o estudo ativo, que é o estudo prático para a prova de residência. Se você tem, por exemplo, se o Barreto perguntar para mim, Eduardo, eu quero aprender italiano e eu tenho 20 horas por semana, eu vou falar para ele, Barreto, use esse tempo predominantemente para praticar o italiano, para ler, para falar, para escrever, para ouvir italiano. E a mesma coisa na prova de residência médica. Eu sempre vou falar para usar predominantemente para fazer a prática. E a prática, no caso da prova de residência médica, é resolver questões, resolver provas na íntegra e corrigir os erros que você comete em questões e provas na íntegra. Agora, o fato de ser predominante não significa que seja único. Claro que você tem que usar o estudo teórico. Então, eu partiria de mais ou menos 12 horas para provas e questões e flashcards e 8 horas para estudo e revisão teórica. Então, para você pegar materiais, para você pegar apostilas, para você pegar aulas, para você pegar qualquer outro tipo de material teórico. E é claro que é exatamente o que a gente faz na JJ. Os nossos alunos eles já vão ter esse planejamento pronto. No caso dos nossos alunos, quando ele entra na plataforma, ele já vai dizer para a gente quais dias ele vai estudar. Então, se naquele exemplo do cara de 60 horas, esse cara dá, por exemplo, 5 plantões de 12 horas por dia, e ele só tem o final de semana para estudar, ele só tem 2 dias, ele vai marcar lá que ele só tem sábado e domingo para estudar, e a gente vai organizar todo o estudo dele, a gente vai fazer o planejamento dele, levando em consideração que ele só tem sábado e domingo para estudar. Isso a gente faz na nossa plataforma, mas é isso que qualquer pessoa pode fazer estudando para a prova de residência. A pessoa primeiro precisa saber quais dias eu tenho para estudar, quando que eu posso estudar. E a partir disso, ela vai começar a organizar o tempo dela. O que não pode é ela achar que ela tem 15 horas para estudar, só que ela programar um estudo que ela precisaria de 25 horas por semana para estudar. Esse é o grande erro das pessoas. As pessoas, elas não têm tempo suficiente para estudar ou elas não estão dispostas a sacrificar tanto as outras coisas da vida por um estudo da prova de residência, mas ao mesmo tempo ela acha que ela vai fazer tudo. Então, o grande problema é quando a pessoa tem um orçamento de 50 mil reais por ano e ela quer gastar 70 mil. Se ela fizer isso, ela vai chegar no momento do problema. Ela vai chegar no problema. Ela vai se sentir desorganizada, ela vai ficar endividada, que no caso da prova de residência é ter um acúmulo de atraso, né? Um monte de coisa atrasada, então ela vai se sentir endividada e essa dívida, assim como no caso da dívida financeira, ela vai cobrando juros, no caso da dívida, do atraso no estudo, os juros é em forma de ansiedade. Isso vai jogando a pessoa cada vez mais ansiosa, a pessoa vai perdendo a autoestima, ela acha que ela não vai conseguir, ela vai se sentindo desorganizada. Então, o grande problema é quando o planejamento é feito em cima de algo irreal, que é o que a gente vê, infelizmente, nos nossos governos, né? O governo faz um orçamento, faz de conta, né? Faz de conta que vai dar certo, faz de conta que encaixa. Clube de futebol também faz muito isso. Orçamentos que claramente não vão ser cumpridos, infelizmente é o que as pessoas fazem também no planejamento da prova de residência. Elas se colocam um objetivo que se ela olhar, se ela realmente prestar atenção nas coisas que ela tem para fazer no ano que vem, tudo que vai acontecer, ela sabe que não vai dar certo. E ainda tem um detalhe, Barreto, que eu acho que isso é muito importante também. Quando a gente faz um planejamento, assim como quando a gente faz um orçamento, a gente sempre tem que prever problemas, porque os problemas eles vão acontecer. Você que citou outro dia o Nassim Taleb, né, que é um economista, ele é uma das pessoas que falam isso. Que o problema, os grandes problemas, na verdade, você não consegue prever como eles vão aparecer, nem quando exatamente eles vão surgir. Mas você sabe que eles vão aparecer. Então todo mundo vai ter problema ao longo do ano. Se o problema for o motivo para desmoronar todo o planejamento, se você tiver um imprevisto, seu planejamento já era, ou no caso de um orçamento, para voltar no nosso exemplo, se um probleminha que você teve lá, um gasto a mais, o seu carro quebrou, você teve que fazer lá uma super reforma no seu carro, ou uma reforma na sua casa. Se isso for o motivo para desmoronar todo o seu orçamento, significa que você não se planejou bem. Então você precisa planejar o problema também. Isso é até uma das coisas que a gente levou em consideração
é na hora de criar a nossa nova plataforma. A nossa nova plataforma, quando o aluno se atrasa, independentemente do motivo, se o cara ficou 2 dias sem estudar, se ficou 1 semana sem estudar, ou se ficou 2 meses sem estudar, quando ele voltar, a nossa plataforma vai ter reorganizado a agenda dele para que ela siga o mais produtiva possível. Claro que quanto menos ele se atrasar, melhor. Mas a gente vai sempre organizar, porque senão, se você não se reorganiza quando você tem um problema, aí acontece o que eu falei, você fica endividado, você fica atrasado, e esse atraso ele vai cobrando os juros da ansiedade, da desorganização, que é o que acaba levando as pessoas realmente a pararem de estudar. Esse autoajuste que o Eduardo acabou de responder, que eu vou te falar sobre o atraso, ele também funciona como um ajuste manual, como, por exemplo, a pergunta do Vinícius. Ele disse o seguinte: essas informações podem ser mudadas na plataforma, caso minha rotina mude? A Camila disse mais ou menos a mesma coisa. Meu internato começa final de fevereiro e a JJ começa antes. Não sei como será a minha rotina do internato. Então, sim, na verdade, existe esse autoajuste, as pessoas têm uma rotina ali semanal média e por algum motivo atrasam, mas também tem essas pessoas que mudam essa rotina semanal e ambas pessoas conseguem atualizar isso na plataforma e aí a plataforma se ajusta. Agora, Edu, Barreto, e só um detalhe, isso é muito importante, porque o planejamento, ele é uma peça, né? Ele é uma coisa que você faz no início de um processo longo, e é claro que esse planejamento ele pode ser alterado, pode ser ajustado ao longo desse processo longo. Então, o orçamento, por exemplo, você orçou que você ganha 10 mil reais por mês. E aí você tem um problema no seu emprego, você é demitido e você não ganha mais 10 mil reais por mês. O que você vai precisar fazer? Claro que você vai precisar alterar o seu planejamento, vai ter que alterar o seu orçamento. E é a mesma coisa no estudo para a prova de residência. Às vezes acontece uma coisa completamente inesperada e que você precisa ajustar o seu orçamento. Então, a gente teve casos, por exemplo, eu não imaginei que eu fosse ter filho, acabei tendo um filho no meio do ano da prova de residência. Isso alterou toda a minha rotina, isso mudou completamente o mundo que eu estava imaginando, mudou completamente o meu contexto. Óbvio que isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que fazer o ajuste do orçamento, no planejamento. Seja um ajuste automático, como a gente faz na JJ, que basta o aluno não entrar, né, não seguir, que a gente vai mudar automaticamente o planejamento dele, mas isso pode ser feito também de maneira manual por qualquer pessoa. É maneiro que você comentou sobre isso, porque tem uma história que é exatamente do Nassim Taleb, no livro Antifrágil dele, que ele conta sobre o Peru de ação de graças, para explicar justamente essa questão de que existem invariavelmente alguma situação que vai ser um caos, que vai ser algo inesperado, mas que ele vai acontecer. E para exemplificar essa teoria dele, ele conta a história do peru de Natal. Porque o peru, quando ele nasce, ele já começa a ser alimentado freneticamente. Então ele passa ali, pelo menos, se não me engano, eram 100 dias ou 90 dias na história, de que ele vai gradativamente aumentando o peso dele como se fosse numa linha reta, como se fosse uma fórmula, uma equação de primeiro grau. E aí, na perspectiva do peru, o que acontece? Ele acorda dia após dia achando que o dia dele vai ser ótimo. Ele vai sempre crescer de tamanho, de peso. Até que chega algum dia, se eu não me engano, é no 100º, que o peru é morto. Para se alimentar, para servir de alimento, para servir de uma refeição na ação de graças lá, no dia de ação de graça deles. E é basicamente isso que acontece. A gente pode ter até uma pessoa que nunca se planejou na vida, talvez nunca tenha acontecido um caos na vida dela, mas pode ser que aconteça. E na verdade a dúvida, segundo o livro, não é nem se pode ou não acontecer, mas sim quando acontecerá. Porque se a gente considerar que a nossa vida é bem grande, né, algum momento vai acontecer um problema. E eu, na verdade, acho difícil a gente olhar para um lado, olhar para o outro, não encontrar uma pessoa que tenha passado por uma dificuldade. E a gente não sabe quanto que vai ser a gente. Se vai ser um problema na faculdade, se a gente vai ter uma questão com o professor, se vai ser um problema no trabalho, que a gente vai ter que começar a trabalhar num plantão Covid, vai ser um negócio estressante. E não sabe se vai ter um problema na família, que alguém vai pegar Covid. Não dá para saber. Então, se não dá para saber, é melhor que você se torne uma pessoa que seja robusta ou que, na verdade, se beneficie desse caos. E para você se beneficiar desse caos, você precisa realmente ter esse planejamento. E aí, entrando nesse conceito de planejamento, Edu, fala pra gente, como é que é a diferença do cara que está no 5º ano para aqueles que são médicos e que estão no 6º? Então, Barreto, eu acho que existem 2 diferenças aí muito importantes. Primeiro é a data da prova, né? O cara do 5º ano, a pessoa que vai entrar no 5º ano em 2021, ela só vai fazer prova de residência no final de 2022 ou início de 2023. Já a pessoa que está entrando no 6º ano, ela vai ter a prova de residência logo no final do ano. Então, esse tempo mais curto do objetivo final
faz com que a pessoa de sexto ano ou médico já formado, ele normalmente gaste mais tempo na preparação para a prova de residência. Então, se a prova já é em dezembro, eu preciso estudar mais. Se a prova é só no final do ano que vem, normalmente as pessoas de quinto ano, elas não estão dispostas a gastar tanto tempo assim para estudar para a prova de residência. E, além disso, a outra grande diferença é que o aluno do quinto ano, ele acabou de entrar no internato. Então, ele acabou de começar o internato e, por isso, obviamente, eu acho até com razão, ele também não está tão disposto assim a largar o internato de lado, a priorizar a prova de residência. Então, para o aluno de quinto ano, a prova de residência é importante, mas normalmente não é a prioridade absoluta. Já para o aluno de sexto ano ou médico já formado, a prova de residência médica muitas vezes é a grande prioridade do ano. E qual que é a consequência dessa diferença? A consequência é que o aluno de quinto ano ele tem menos tempo para estudar, em média, do que o aluno de sexto ano ou médico já formado. O aluno de quinto ano, ele quer estudar, mas ele quer estudar correlacionando o estudo para a prova de residência com o internato. Ele quer realmente tentar conciliar o internato com o estudo para a prova de residência. Já o aluno de sexto ano, se eu falar para ele, não, cara, não adianta você estudar tal assunto que você está vendo no seu internato, porque isso não cai em prova. É melhor você estudar pré-natal, é melhor você estudar SUS. Normalmente, a pessoa de sexto ano ou médico já formado, ele está mais disposto a isso. Então, eu acho que a grande diferença no planejamento, e isso é muito importante, especificamente para o aluno de quinto ano, é ele saber que ele não vai gastar 30 horas por semana estudando para a prova de residência. São pouquíssimas pessoas no quinto ano que conseguem ter um estudo com muita carga horária durante o ano inteiro. Normalmente, as pessoas que acreditam que isso vai ser possível acabam parando de estudar no meio do ano, porque acontece exatamente aquele processo que eu falei. Ela se coloca um objetivo muito grande, ela começa a se atrasar, então ela começa a se endividar, e esse atraso ele vai gerando essa ansiedade, vai gerando uma desorganização. Isso é muito importante também, porque o planejamento, a gente sempre pergunta, né, qual que é a grande dificuldade que a pessoa tem na preparação para a prova de residência. Às vezes a gente pergunta como você acredita que a JJ pode te ajudar a estudar para a prova de residência, e muita gente fala em organização. Pô, o meu estudo é muito desorganizado, eu preciso me organizar. E a gente só consegue ter um estudo organizado se a gente tem planejamento. Porque se a gente não tem um planejamento, a gente não tem nem como medir a nossa organização, né? Qual que é a nossa organização? A gente não tem organização. Então, por isso é importante você ter um planejamento que você possa cumprir. Porque se você tem um planejamento que você pode cumprir, se você cumpre esse planejamento, você se sente organizado. Então você não tem essa ansiedade, você sente que você está fazendo aquilo que você se colocou como objetivo. Por outro lado, se você tem um planejamento muito agressivo, ou seja, um planejamento que te coloca na obrigação de estudar muito, estudar além do que você pode, inevitavelmente você vai se atrasar e aí sim você vai ter aquela sensação de desorganização. Meu estudo está desorganizado, eu não sei o que eu faço, porque eu estou completamente atrasado, eu já percebi que eu não vou conseguir recuperar meu atraso inteiro, então o que eu vou fazer? Você se sente desorganizado. É mais ou menos uma pessoa muito endividada que já percebeu que não vai dar para pagar as dívidas. Não vou conseguir pagar os juros, eu estou todo endividado. A pessoa entra naquele processo realmente de muita ansiedade sem saber o que fazer. Então é importante para isso o aluno do quinto ano ter uma ideia de quanto tempo ele vai ter para estudar. Se vão ser 10 horas por semana para estudar, pode parecer pouco, né? 10 horas dá o quê? Mais ou menos, se você estudar 5 dias por semana, vão ser 2 horas de estudo por dia. Pode parecer pouco, mas é muito melhor um aluno de quinto ano que coloca como objetivo estudar 10 horas por semana e estuda realmente 10 horas por semana, do que um aluno de quinto ano que coloca como objetivo estudar 20 horas por semana e uma semana ele estuda 10, outra semana ele estuda 15, outra semana ele bate 25, ele acaba ficando com o estudo desorganizado, ainda que pareça que ele está estudando mais. Edu, tem várias pessoas diferentes assistindo aqui a nossa live. Tem pessoas que se consideram ter uma base fraca, por exemplo. Tem aquelas pessoas que querem porque querem fazer USP. E aquelas outras que não querem tanto fazer USP assim, mas querem também encontrar uma especialidade que tem uma concorrência elevada. Para ficar um pouco mais claro essa diferença entre as pessoas aqui, a Vivi, por exemplo, disse o seguinte: 10 anos de formado e decidi mudar de especialidade. JJ vai me ajudar? O PVMOR Cebel perguntou: levando em consideração a consistência, planejamento do estudo, é melhor o médico ser plantonista 2, 3 vezes por semana ou PSF 5 dias na semana?
Eu botei aqui várias situações diferentes para exemplificar tanto para você quanto para as pessoas que estão assistindo a gente. Na verdade, perguntar como que a gente lida com essa grande variabilidade de características das pessoas. A gente até está fazendo, sim, um episódio sobre planejamento e falando aqui que existem alguns critérios que são usados por todo mundo. Mas como lidar com essas individualidades de cada um? Então, aí eu acho que a gente volta lá à sua primeira pergunta, Barreto, que eu falei que o planejamento é fundamental e é fundamental que você individualize o seu planejamento. E por isso que não dá para você pegar o cronograma do seu cursinho e dizer que você já tem o seu planejamento, porque aquele cronograma ele é um cronograma geral, aquele é um padrão. Então, se você segue um padrão, você não está individualizando. E a individualização, um dos pontos eu já falei, que é exatamente o tempo disponível que você tem. Um planejamento vai ser completamente diferente para uma pessoa que tem 30 horas por semana para estudar, para aquela pessoa que tem apenas 10 horas para estudar. Então, isso vai mudar completamente o planejamento. Outra coisa que vai mudar, e é muito importante, é isso que o Barreto falou. Qual é o seu objetivo e de onde você está saindo? E aí, o que significa isso? Se o seu objetivo é passar para dermatologia, para oftalmologia, para as especialidades mais concorridas, nas instituições mais concorridas, você quer passar na USP, você quer passar na UFMG, você quer passar no HCPA, você quer passar nas principais instituições, nesse caso, o seu planejamento ele vai ter que ser condizente com esse objetivo que você quer alcançar. E o que significa isso? Você vai precisar de mais tempo de estudo, então você vai precisar ter um estudo com mais intensidade e você vai precisar também ter muita preocupação com a sua metodologia, com a produtividade da sua preparação. Porque senão, se você não tiver tempo para estudar, você está se colocando um objetivo muito além do que você pode. Então, se você é uma pessoa que está hoje, se você fizer uma prova de residência hoje, você está tirando 40% e você não tem tempo para estudar, você pode estudar apenas 5 horas por semana, eu sinto lhe informar que você provavelmente não vai conseguir passar na USP no ano que vem. Isso é muito claro. Então você precisa ter uma noção do que é possível para que esse objetivo não se torne algo que realmente você fique em dívida. Você fique achando que você sempre está muito longe daquilo que você se propôs. Então acho que o realismo nesse momento do planejamento é muito importante. É muito importante mesmo. Inclusive, a gente tem feito um paralelo aí durante todo esse episódio com o orçamento. Se você perguntar para qualquer pessoa, sei lá, para qualquer economista, ele vai te falar, não, o seu orçamento ele tem que ser conservador. Você não pode fazer o orçamento agressivo, porque senão você pode se colocar em problema. E é a mesma coisa o planejamento. Então, se você quer passar para um lugar muito concorrido e você tem pouco tempo para estudar, o meu planejamento seria estudar 2 anos. Se eu quero passar para a USP, eu tenho uma base fraca, eu estou tirando 40%, e eu tenho pouquíssimo tempo para estudar, eu tenho, sei lá, 7 horas por semana, 1 hora por dia só para estudar, o que eu faria? Eu não desistiria de ir para a USP, eu acho que a gente não deve desistir dos nossos grandes objetivos, mas eu colocaria na minha cabeça que eu iria estudar 2 anos. Eu não me colocaria essa pressão toda que eu preciso passar em apenas 1 ano. Então acho que é muito importante a gente avaliar qual que é a nossa realidade e onde que a gente pode chegar. Agora, uma coisa muito importante é que às vezes a pessoa que está tirando 40% hoje, ela acredita, e eu não sei porquê, mas ela acredita que ela nunca vai conseguir chegar a 80%. Ela acredita que a base dela é fraca, que ela não é boa o suficiente, que ela nunca vai chegar a poder passar para a USP. E isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. A gente sempre traz aqui no nosso Instagram, direto a gente coloca nos stories. Com certeza a gente vai começar a colocar em janeiro vários casos de pessoas que começaram na JJ com nota de 40%, às vezes com nota de 38%, e que conseguiram chegar a 80%, conseguiram passar em grandes instituições. Como que elas conseguiram isso? Elas conseguiram priorizando a preparação para a prova de residência. Então, dentro do planejamento delas, a preparação para a prova era uma das grandes prioridades da vida delas e elas conseguiram investir uma grande quantidade de tempo dentro de uma metodologia com alta produtividade. Então, se você tem um objetivo difícil, se você está muito longe do seu objetivo, o que você precisa é investir uma boa quantidade de tempo dentro de uma metodologia de alta produtividade. E aí, só para responder a pergunta, eu esqueci agora quem fez aí, que já passou no meu chat, mas se era melhor trabalhar no PSF ou dar 2, 3 plantões por semana, né? Pensando na preparação para a prova. Isso é mais uma coisa individual. Se você perguntar para mim, eu vou falar, com certeza eu preferiria dar 2, 3 plantões por semana. Eu acho que eu ficaria menos cansado ao longo da semana, eu teria mais energia para estudar, dando 2, 3 plantões de emergência do que fazendo PSF todo dia.
Mas existem outras pessoas que com certeza vão falar o contrário. Vão falar, nossa, eu detesto emergência, eu saio de um plantão de 12 horas de emergência e eu não quero mais viver, eu não consigo nem no dia seguinte ter produtividade. Então aquilo é uma coisa que suga muita energia, que atrapalha muito a pessoa. Então para essa pessoa vai valer a pena ela fazer o PSF. Então depende muito do que você considerar como uma coisa que te deixe menos ou mais cansado, com menos ou com mais energia. Só para exemplificar, Edu, a gente teve um resultado recente de uma pessoa que disse o seguinte, ó, comecei com 41% no meu primeiro simulado e tirei essa nota na prova. Eu não sei exatamente qual que é a nota, porque acabou não aparecendo aqui no print, mas o fato é que ela passou em primeiro. Também não sei qual que é a instituição. Você lembra qual que é essa instituição? Não sei de qual que você está falando, cara. É Santa Casa de São Paulo, parece. Enfim, a grande questão é exatamente isso. Com planejamento e uma produtividade alta, baseada em metodologia científica de estudos, você consegue ter esses resultados altos. E aí, Edu, você disse que depende da pessoa, né? Ela pode fazer 2 pontões, 3 pontões, ou trabalhar em PSF de segunda a sexta. Eu, particularmente, acho que eu ia preferir de segunda a sexta ter um horário ali fixo para que eu criasse a minha rotina. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, eu gosto de me organizar dia após dia, você sabe muito bem disso, eu sou maníaco da ferramenta de organização aqui da JJ. Agora, o seguinte, é necessário que a pessoa saiba exatamente o que ela vai fazer na segunda-feira? É necessário que ela saiba exatamente o que vai fazer na terça, na quarta, na quinta? Ou seja, cada dia precisa estar milimetricamente organizado? Ou ela pode simplesmente falar, ah não, eu tenho que fazer, como você disse, 12 horas de revisão com questões e flashcards na semana. E aí, dependendo do dia que eu me sentir bem, vou lá e faço. Eu vou anotando, tal, para ter uma métrica, para ir acompanhando, mas não preciso realmente de uma organização diária. Ou é melhor que ela saiba exatamente o que vai fazer cada dia? Então, até é importante até um disclaimer em cima disso, Barreto. Você é uma pessoa naturalmente organizada, que eu acredito que sempre teve isso como uma característica tal de organização, e eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que fui vencido pela organização. Que os fatos comprovaram que se eu não tivesse a organização, se eu não tivesse esse planejamento tão bem feito, eu não conseguiria conquistar os objetivos que eu tinha. Seja a prova de residência, seja a própria JJ. Então, eu precisei da organização. Então, acho que isso é importante, que deve ter gente aí assistindo a gente falando, nossa, esses caras aí são muito organizados, eu não estou muito longe disso. Eu não organizo nem meu quarto, como é que eu vou organizar, vou fazer um planejamento tão milimétrico assim? Isso é tão verdade que, assim, eu não sei se você lembra, mas uma das primeiras coisas que você me falou quando eu entrei na JJ é o seguinte, Barreto, uma das suas funções é organizar. Exatamente. Então, e às vezes a pessoa acha, cara, eu não sou organizado, então não dá para me organizar. E não existe isso. É realmente a gente entender a importância e a gente entender que não é perda de tempo. Porque eu também tinha um pouco dessa mentalidade. Quando eu estou me organizando, eu poderia estar estudando. Enquanto eu estou me organizando, tem gente fazendo questão, tem gente fazendo prova. Então, às vezes, a gente tem essa mentalidade, é uma mentalidade completamente equivocada. E aí, para responder a sua pergunta, eu não acho que seja obrigatório você saber exatamente quando você vai estudar cada coisa. Mas eu acho que é recomendável. Eu acho que se você tiver horário, se você determinar o horário, você vai ter uma chance muito maior de cumprir. E, na verdade, isso não é um achismo. Existem estudos, eu já até cheguei a citar um aqui, agora não lembro, porque eu não peguei esse estudo há pouco tempo, mas existem estudos que mostram que quando a pessoa marca um horário, ela tem mais chance de se adequar dentro de um programa de atividades físicas. Isso vale para o estudo também. Quando você marca o horário, segunda-feira, às 4 horas da tarde, ou segunda-feira, logo depois que eu chegar da faculdade, segunda-feira, logo depois que eu chegar do plantão, eu vou estudar 2 horas, se você tem essa organização, você aumenta a sua chance de conseguir executar. Você aumenta a sua... é o que a gente diz de facilitar a disciplina. A disciplina não é uma coisa que você nasce com ou você nasce sem. Não é igual se você é canhoto ou destro, você não escolhe. A disciplina, na verdade, ela pode ser facilitada, ela pode ser treinada. Então, uma das maneiras de você treinar a sua disciplina é exatamente você marcando o horário. Agora, quando a gente fala em planejamento, nesse episódio especificamente, eu estou falando de um planejamento de longo prazo. Um planejamento para você planejar o seu ano de preparação. Nesse planejamento, você não precisa necessariamente escolher o dia que você vai fazer cada coisa da semana. Isso você pode fazer semana a semana. Então, tem um planejamento macro, que é um planejamento maior, que é um planejamento mais estratégico,
quais são as coisas que eu vou fazer na minha vida. Eu vou focar mais no estudo para a prova de residência, eu vou focar mais no meu internato, eu vou pegar quantos plantões por semana, eu vou aprender inglês, eu vou aprender italiano, o que eu vou fazer da minha vida? Então esse é um planejamento mais, ele é mais estratégico, né? Qual que é o meu grande objetivo? E existe um planejamento que é semana a semana. Nesse planejamento você basicamente vai entender o que você vai fazer na semana seguinte. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando que eu vou fazer o estudo teórico? Quando que eu vou fazer a revisão inteligente? Quando que eu vou fazer a prova na íntegra? E quando eu vou fazer a revisão teórica? Esse é o planejamento semanal. E é a partir do planejamento semanal que é exatamente aquela ideia do canário que o Barreto disse. Você, semana a semana, vai entender se você está conseguindo ou não cumprir o seu objetivo semanal. E esses objetivos semanais, se você conseguir cumprir no longo prazo, a ideia é que você atinja o seu objetivo final, que é o que você planejou no planejamento macro, que é o que você planejou um ano. Então, se o seu objetivo é passar na USP, você monta um planejamento para isso. Você, não, eu vou estudar 25 horas por semana, nessas 25 horas eu vou gastar 15 horas fazendo questões e fazendo provas na íntegra toda semana, o restante eu vou usar para teoria, estudo teórico e revisão teórica. Esse é mais ou menos aí um planejamento macro. No planejamento micro, toda semana, você vai determinar quando você vai fazer cada coisa e você vai checar se você bateu ou não a meta daquela semana. Se você bater a maioria das metas ao longo do ano, provavelmente você vai conseguir o objetivo final. Para quem já era nosso aluno, sabe que a gente tinha um planner, né, que a gente disponibilizou em 2020 para todas as fases, onde o aluno conseguia ver exatamente a quantidade de horas que ele deveria se dedicar para revisão teórica ou revisão inteligente em cada uma das semanas. Em 2021 isso vai mudar um pouquinho. A gente, na verdade, vai ter um planner individual para cada um dos alunos. Então, ele vai entrar na plataforma e ele não vai ver mais um calendário, mas sim uma semana, na verdade, né? E ele pode clicar nessa semana, de acordo com o dia que ele estiver. Então, por exemplo, está na terça-feira. Ele vai clicar na terça-feira e ele vai abrir uma playlist de tudo que precisa ser feito naquele dia. E como que a inteligência artificial vai decidir o que precisa ser feito naquele dia? Baseado nas dificuldades dele, baseado nas instituições prioritárias que ele tiver colocado lá no início, baseado na quantidade de tempo que ele disse que tem na rotina semanal média dele. E, é claro, também baseado nas dificuldades que ele teve ao longo das últimas semanas. Ou seja, para que realmente aconteça isso que o Eduardo disse que é recomendável, para facilitar essa disciplina durante a sua preparação. Edu, imagina o seguinte, uma pessoa que está começando a se preparar agora, começando a fazer o planejamento, né, para 2021, eu particularmente ainda não fiz ele completo, também estou me planejando para 2021, mas eu gosto de fazer pelo menos 2 tipos de planejamentos. Um deles, que é anual, e o outro deles, que é por década. Então eu imagino, cara, daqui a 1 ano eu quero estar sabendo fazer isso, eu quero estar fazendo isso aqui e tal, eu quero ter esses resultados. Eu imagino, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso aqui, sabendo isso aqui, não sei o que lá. E aí, baseado nisso, eu imagino o que eu preciso fazer hoje para alcançar esses resultados. Eu queria saber se você acredita que durante a preparação para a residência, você precisa ter também um planejamento mais curto e um mais longo. E nesse caso não seria 10 anos, né, mas talvez no máximo ali 2 anos, mas também outros curtinhos, de 6, 3 ou 1 mês. Então, Barreto, eu acho que o que eu falei em relação ao planejamento semanal é fundamental. Para mim, é a pedra fundamental da preparação. O átomo da preparação é a semana, na verdade. Então, se você consegue cumprir toda semana aquilo que você se planeja, você está indo na direção certa. Se você não consegue cumprir, ou se você cumpre apenas parcialmente, significa que você está na direção errada, significa que você pode mexer no seu planejamento para ficar realmente mais condizente com a sua realidade. E o planejamento macro, para mim, é de 1 a 2 anos. Eu acho muito importante que a pessoa não se coloque uma pressão enorme de precisar passar na prova de residência médica esse ano, porque isso só atrapalha. Porque não é pelo fato dela se colocar essa pressão que ela vai conseguir. Então não é pelo fato de eu falar, não, eu preciso passar para dermato na USP no final de 2021, não é só porque eu estou falando que eu vou conseguir. Existe um caminho aí até esse objetivo. Além disso, existem outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E a gente sabe que na medicina, a nossa concorrência é muito qualificada. Então, às vezes a gente compara a concorrência do vestibular com a concorrência da residência médica, mas a verdade é que na concorrência da prova de residência, os seus concorrentes eles são muito mais qualificados de uma maneira geral, né? Na média, se a gente pegar, a gente tem uma qualificação muito grande. Então, às vezes, por mais que você faça a coisa certa,
você não consegue ser aprovado no seu objetivo. Isso pode acontecer. Isso é importante dizer. Não é porque você está fazendo a coisa certa que você obrigatoriamente vai conseguir ser aprovado. Agora, se você tem um planejamento de 2 anos, se você sabe que isso pode acontecer, você tira um grande peso das suas costas. Você tira uma pressão e coloca, na verdade, ali uma possibilidade de você adiantar o seu planejamento. Então, você se coloca numa situação, cara, vou fazer de tudo para passar esse ano, mas eu sei que é uma coisa difícil e que se não der, eu vou passar no ano que vem. Então, eu gosto de um planejamento assim, de uma pessoa que sabe que vai dar tudo para passar esse ano, que o objetivo é passar esse ano, mas se ficar para o ano que vem, não é a pior coisa do mundo. E o que acontece se a pessoa não tem esse objetivo de 2 anos? O que acontece é que ela, ao longo do ano, se ela realmente não conseguir, então imagina que ela precisa tirar 85 pontos para passar numa prova, e ela percebe que faltando 2 semanas para a prova, 2 semanas não, faltando 2 meses para a prova, ela ainda está numa nota muito distante. Então ela ainda está muito longe daquela nota que ela precisa. O que ela vai fazer se ela tem essa pressão enorme para passar esse ano? Ela, ao invés de estudar mais, de se programar para estudar no ano seguinte, etc., ela vai mudar o objetivo dela. Ela vai deixar, não, eu nem queria tanto dermato assim, vou fazer uma especialidade menos concorrida. Eu nem queria passar tanto para a USP, né? Vou pegar qualquer instituição para eu passar. E aí ela acaba tendo aquele problema que é muito maior do que não passar na prova de residência. Ela acaba alterando a carreira dela. Então, às vezes, ela altera a especialidade, né, que é uma mudança brusca na carreira. Às vezes, ela altera a instituição de residência médica, que pode ser também uma mudança grande na carreira, pode ser uma mudança pequena, mas pode ser uma grande mudança, exatamente por ela não ter se planejado, ou por ela ter se planejado com um objetivo que era muito distante da situação dela naquele momento. Então, acho importante ela ter esse planejamento visando 2 anos, porque isso gera muito menos pressão e muito menos ansiedade para ela passar de primeira. E o que é difícil, Du, é que é complicado as pessoas reconhecerem que isso aconteceu com elas mesmas. Ela pode se preparar e se esforçar o ano inteiro, às vezes se esforça 2 anos inteiros, e aí chega lá no final, não conseguiu passar para o dermato, escolhe outra que é um pouco mais fácil de passar. Na cabeça dela, talvez ali no dia a dia, ela está fazendo o que é certo. Ela conseguiu escolher ali alguma residência e está começando a ser residente, a progredir na carreira dela. Só que ela vai reparar isso só depois de 5, 7, às vezes 10 anos depois, que ela escolheu uma residência que não era a que ela queria. E para ficar mais claro isso, eu gosto muito da história do cara que tentou subir no prédio mais alto, só que muito rápido. A história é o seguinte, inclusive já até contei uma parte dela aqui em outros podcasts. Tinham 2 pessoas participando de uma competição. E aí o juiz disse, olha só, o objetivo é que vocês subam no prédio mais alto. Uma delas, a mais ansiosa, virou para o lado, viu rapidamente uma escada que levava ao topo de um prédio. Ela saiu correndo, começou a subir a escada mais alto. Quando chegou lá no topo, ela olhou para o lado e viu que o concorrente estava longe. Mas ele estava longe não porque ele estava atrás, mas sim porque ele estava subindo outra escada que levava até o prédio, que era um pouquinho mais alto. No final das contas, essa pessoa correu, se esforçou muito. No seu caso, seria, tá fazendo um monte de questão, tá vendo um monte de videoaula, tá lendo um monte de apostila digital, só que tá levando pro prédio, que não é o mais alto. Você pode até estar se esforçando, só que no final das contas, sem planejamento, você não chega no objetivo que você quer. Você pode até chegar em algum lugar, mas se você não sabe para onde que você quer ir, se você não se planejou, não tem como você chegar lá. Eu acho que isso é importante. Isso é uma coisa até que eu não falei no início. Eu acho que o planejamento ele começa também você definindo o seu objetivo. Porque se você não define o objetivo, acontece isso, né? Seu objetivo muda e você nem percebe que mudou. É meio que uma maneira, uma autossabotagem, uma coisa que acontece com muita gente, que a pessoa não sabe exatamente, ela não definiu o objetivo e é sempre ruim a gente dizer para as outras pessoas que a gente não passou na prova de residência, né? A gente falar para os nossos amigos, a nossa família, né, que enche o saco no Natal, e aí, vai se especializar em quê? Vai fazer o quê? E é sempre ruim você falar, não, eu não passei esse ano, vou tentar de novo. E às vezes a pessoa, para evitar esse, entre aspas, constrangimento, essa sensação ruim, ela acaba mudando o objetivo. Que aí os outros nem percebem, né? Não, passei, vou fazer tal coisa. Então acho que é uma coisa interessante. Quando a gente vai se planejar, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo de verdade. E aí isso tem muito a ver com o que você falou de objetivo de década, né? Porque quando a gente pensa no objetivo de especialidade, a gente está pensando no objetivo de década. De décadas, quem sabe, é o que você vai fazer por anos e anos e anos na sua vida. Então, acho que essa parte do planejamento é uma parte crucial. E às vezes a gente não sabe, tá tudo bem não saber.
Não saber não é o problema. O problema é quando a gente sabe e a gente troca. Quando a gente não sabe, a gente tem tempo para saber, até porque existe uma facilidade, né, que a prova de residência é a mesma para todas as especialidades, praticamente. Então, você pode não saber. O grande problema é quando você sabe e você muda porque você não se planejou bem o suficiente para a sua preparação. Esse é o grande problema, é isso que a gente tenta evitar com os nossos alunos. Agora, para falar a verdade, isso é uma coisa muito difícil de você se autoavaliar, né, Edu? Você ali sob estresse, cara. Você tá todo mundo ali, como você disse, com pressão de família, com pressão de amigos, de namorado, de namorada. Às vezes você tá ali tão vidrado no que você precisa fazer no dia a dia, que você não consegue dar um passo atrás e olhar, né, através do big picture, para ver realmente para onde que você está indo, qual direção você está tomando. É por isso, inclusive, que a gente faz questão de ter lives rotineiras. Tem lives de metodologia, tem lives de conteúdo. No ano que vem, 2021, a gente vai fazer lives semanais, né, diárias, de segunda a sexta, com o objetivo de que o aluno tenha esse acompanhamento e que ele não se perca no meio do caminho. Porque é evidente que é muito mais fácil que ele se perca se ele estiver sozinho. Ele não está acostumado a passar por esses problemas. Então, por isso que a gente faz tantas lives, né? A gente vai ter live de psicólogo, por exemplo, para o cara se entender. É como se fosse uma terapia em grupo. A gente tem live de metodologia, live de conteúdo, com o objetivo de que ele vá se autoconhecendo e que assim consiga fazer o seu planejamento ajustado com a plataforma da JJ. Porque a gente até faz esse planejamento individualizado, baseado no que o aluno diz pra gente, mas pode ser, na verdade, que no meio do ano, ele mude completamente a cabeça dele. Ele fala, não, agora eu não quero mais fazer residência. Não, agora eu quero fazer, sei lá, qualquer outra coisa. E as pessoas, para conseguirem chegar nessa conclusão, elas precisam se conhecer. E é por isso que a gente se preocupa tanto em manter esse acompanhamento e fazer essas lives de metodologia para que vocês consigam se conhecer e tomar a melhor decisão para a própria vida de vocês. E Barreto, eu acho que também é um pouco da ideia da live de hoje, né? Eu acho que o final de ano, o Réveillon, né? Essa virada, é sempre um momento da gente pensar no longo prazo da nossa vida. Se a gente for olhar, existem ferramentas, é bem interessante olhar, né? Tem um negócio chamado Google Trends, que são as tendências de pesquisas do Google. Quando que cada termo é pesquisado com mais frequência durante o ano ou durante os anos. Se a gente olhar termos como emagrecer, aprender inglês, começar atividade física, passar na prova de residência, a gente sempre tem um pico, né, no início do ano. Exatamente em janeiro, entre dezembro e janeiro, na virada, a gente tem um pico. Porque é exatamente o momento em que as pessoas normalmente começam a pensar no longo prazo da vida dela. O que eu quero para a minha vida? Então, acho que é um ótimo momento para todo mundo ter essa reflexão. Para onde que eu quero, o que eu quero fazer na medicina? Qual a especialidade que eu quero fazer? Eu quero fazer residência? Quando que eu quero passar na minha prova de residência? Qual vai ser a prioridade que eu vou dar para o estudo na minha prova de residência? Então, acho que é um momento muito propício para isso, desde que, claro, não seja só uma promessa de ano novo. Esse é o grande problema. Mas por que isso é uma coisa interessante. Por que na maioria dos casos vira apenas uma promessa de ano novo? Exatamente porque o planejamento ele não é colocado semana a semana. Ele não é visualizado através de metas semanais. Ele é um planejamento. Eu quero emagrecer, mas eu não tenho um plano concreto para isso. Eu quero aprender inglês, mas eu não tenho um plano concreto para isso. Eu quero passar na prova de residência, mas eu não tenho um plano concreto para isso. Eu estou apenas seguindo ali um planejamento padrão, um cronograma padrão, que eu sei que não se encaixa no meu contexto, eu sei que eu não vou conseguir ler 2 apostilas de 100 páginas, eu sei que eu não vou conseguir fazer sei lá quantas provas na íntegra, mas eu estou seguindo aquele cronograma padrão porque eu não gastei tempo colocando esse cronograma dentro do meu contexto. Por isso que eu acho que é tão importante o planejamento, para que os nossos grandes objetivos, os nossos grandes sonhos, as nossas grandes promessas de ano novo não se tornem apenas promessas, mas que elas também possam se tornar realidade. Para mim, Edu, existem algumas grandes ideias que a gente passou aqui nesse episódio. A primeira delas é que para uma história ser de sucesso, ela tem muito mais chances de acontecer quando você faz um planejamento de sucesso. E para que você tenha um planejamento de sucesso, ele precisa ter algumas características, como, por exemplo, ser organizado, ser ajustável, e, idealmente, ter um mentor ou algum grupo de mentores que faça com que você tenha um feedback constante e te auxilie a fazer esse ajuste, não somente individualmente, mas baseado nas suas percepções, acompanhado de algum tipo de evidência científica. Você adicionaria alguma coisa, algum outro resumo para deixar um pouco mais sucinto a ideia central desse episódio?
Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que o que eu tinha falado antes com o que você falou, os dois juntos resumem muito bem. Eu acho que, como recado final, é para as pessoas não acreditarem que se planejar é uma perda de tempo. Porque isso acaba ficando na nossa cabeça, eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, o planejamento ele é fundamental, é com ele que você vai conseguir ter a disciplina necessária, que você vai conseguir ter a organização necessária para conquistar grandes objetivos na prova de residência. Aí, se vocês estiverem na dúvida se isso realmente acontece, façam o seguinte: perguntem para as pessoas que já se prepararam e vejam com elas se eles já passaram por alguma coisa desse sentido. Se prepararam, se esforçaram ao máximo, deram o máximo que eles podiam naquele ano. E no final das contas, chegaram em algum lugar. Só que não era exatamente o prédio mais alto. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E até o ano que vem, né, pessoal? Feliz ano novo a todos. Galera. E a gente se vê semana que vem. Feliz ano novo, galera.